E agora, a palavra de Deus vai ser colocada no mais alto cume de nossas considerações, enquanto aqueles que esperam ouvir a voz do Senhor esta noite. Eu gostaria que durante o sermão, o seu coração e o meu estivessem plenamente comprometidos em ouvir a voz de Deus. Talvez você tenha feito perguntas a Deus, pedido respostas a Deus durante essa semana. E hoje é um dia onde você pode contar com essas respostas. Que a palavra de Deus penetre no seu coração. Esse é o meu pedido de oração após a leitura do texto bíblico. Eu gostaria que você fosse até Mateus capítulo 5 e começasse pelo verso 43 a acompanhar a leitura com seus olhos. Mateus capítulo 5, verso de número 43. Diz assim a palavra do Senhor: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Todos juntos, verso 48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Peça a Deus que fale com você durante esta pregação. Senhor, nos colocamos diante de Ti, ó Deus, no dia da ressurreição, no dia de domingo, primeiro dia da semana, para começar a semana ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus. Pai amado e bendito, fala o nosso coração, tira os obstáculos que nós possamos ter colocado ao longo da última semana, nos mostra a Tua graça aqui, Deus, fortalece o nosso espírito, que a nossa mente e coração sejam transformados pela palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Você já cantou uma canção de amor? Está pensando. Você já leu uma poesia de amor? Você já ouviu alguém dizer para você, eu te amo? Você já disse eu te amo para alguém? Se nós olharmos para todos os lados, filmes, séries, músicas, nós mesmos, nossos próximos, a palavra amor, ela não é incomum. A Bíblia, como você viu aqui, também vai te ordenar a amar. Então, todos nós já ouvimos falar sobre esse amor. E, por vezes, a palavra amor, ela é tão repetida e de tantas maneiras, que ela pode soar tão comum, e tão não exigente, e tão banal, que as realidades que ela deveria traduzir podem ser perdidas, ou mesmo nem sabemos muitas vezes o que é amor, a ponto de que talvez, se eu dissesse para você que o tema desse sermão é o amor, você diria, tudo bem, já ouvi muito sobre ele, acho que já conheço, eu acredito que talvez eu já saiba o que você vai dizer. Isso se deve pelo fato de que muitos de nós estamos encharcados de ouvir, cantar, falar, dizer a palavra amor. Ela se perde em meio ao emaranhado de pensamentos que muitas vezes não traduzem a realidade desta palavra. Se você puder observar o verso de número 43, Jesus Cristo vai falar, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo
e odeie o seu inimigo. Jesus Cristo está dizendo que existe um dito popular sobre o amor. Esta é uma frase que no tempo de Jesus é conhecida. Quando ele usa o termo, vocês ouviram o que foi dito, basicamente vocês sabem do que eu estou dizendo. É um dito popular extremamente conhecido. Mas talvez o que mais me choca, e eu ainda não estou entrando no texto para fazer o estudo específico, é que Jesus diz no verso 44 assim: eu, porém, vos digo. Contrariando o dito popular, Jesus, diríamos o termo coloquial, entra de sola nisso e coloca um pé na porta sobre nossas interpretações de amor. E possivelmente, quando nós estamos falando sobre amor esta noite, poderíamos ter um pouquinho mais de consideração logo de começo, porque Jesus poderia nos dizer, parafraseando: vocês ouviram a última canção de amor? Vocês ouviram o que a música de amor do rádio toca? Vocês ouviram sobre amor? Vocês ouviram o que eles costumam dizer sobre amor? E ele para e diz: eu, porém, vos digo. O que ele faz, na verdade, é uma dura intervenção no dito popular de amor do seu tempo. E sendo a palavra de Deus quem ela é, creio que também o porém de Jesus chega até nós da mesma maneira. Podemos talvez estar muito confortáveis com o amor esta noite, mas ele, porém, tem algo a nos dizer sobre ele, que pode e bem possivelmente irá contradizer nossas canções, poemas, palavras e declarações sobre o amor. E ao pensar dessa maneira, o porém do verso 44 não pode ser tenho algo também a dizer, mas vocês não entenderam nada sobre isso. Portanto, durante todo esse sermão, eu peço que você, que tanto ouviu falar de amor, cantou amor, parafraseou ou poetizou amor, possa prestar atenção, porque caso o amor que venha a ser explicado, e eu espero ser fiel ao texto, nesta noite, seja diferente, parcialmente diferente, ou algumas nuances de diferença, pode ter certeza, não é amor o que você canta, não é amor o que você diz, e não é amor o que você espera das pessoas, e pode crer, de Deus também. Por isso, eu gostaria que você estivesse aberto ao porém de Jesus esta noite, às suas músicas, poemas e principalmente ao seu coração. Compreendendo desta forma, Jesus começa nos dizendo o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esta é a primeira afirmação, é isso que encontramos. Ele vai dizer o seguinte: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus fala em tom bem alto qual é o tipo de amor vigente em seu tempo. Acho que estão entendendo. Jesus está dando o retrato do amor de seu tempo. É assim que vocês costumam pensar e falar sobre essas coisas, né? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu conheço o que vocês dizem sobre o amor. Ele conhece o que nós pensamos sobre o amor hoje também. E de imediato, nós já podemos desconstruir isso com bastante tranquilidade, apoiado na própria Escritura e tendo certeza de que é isso que Jesus está buscando nos versos posteriores. Em Levítico, capítulo 19, verso 18, nós temos o texto bíblico original sobre isso. Ele diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Tá, mas o que significa isso? Em nenhum momento das Escrituras existe odeie o seu inimigo. Não existe versículo da Bíblia que une a ideia de ame o próximo e odeie seu inimigo. Essa afirmação, ela não é bíblica.
Portanto, como Don Carson afirma, o comentarista bíblico, o D.A. Carson vai falar o seguinte: Jesus está diante de um dito popular, que usa parte da Bíblia e une o pensamento popular sobre quem e como devemos amar. E logo, nós temos um dito. Jesus está falando com essas pessoas de que o que elas creem sobre o amor não passa de uma ideia populacho da ideia de amor real de Deus. A ideia que nós temos aqui, e ela pode ser muito claramente já diagnosticada, é de que no texto bíblico, eu peço que você observe o verso 43, nós não temos de cara o complemento real dessa realidade. Repare, em Levítico nós temos: ame ao teu próximo como o quê? A ti mesmo. No dito popular, nós temos: odeie seu inimigo. Você omite a parte de amar o próximo como a ti mesmo. Já existe uma clara omissão quanto à realidade do que é dito. Mas Jesus está tentando simplificar. Não, Jesus está dizendo o que eles dizem. Porque o próprio Jesus em Lucas menciona a frase toda: amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus não omite isso nos evangelhos. O que acontece aqui é que o povo omite essa parte. Eles não dizem isso. E o que implica em não dizer isso? Como a ti mesmo. Quando não acontece o como a ti mesmo, o que já está acontecendo? Eu coloquei algumas afirmações aqui. Quando nós não dizemos amar o próximo como a mim mesmo, o que isso quer dizer? Amar a mim mesmo é o que eu faria de melhor para mim e então deveria fazer para o outro. Que tipo de esforço eu faria para me agradar e que também deveria ser feito pelos outros ou para os outros? Que tipo de dedicação em busca de satisfação e amor eu deveria ter para mim e, portanto, para os outros? Com que tipo de amor eu gostaria de ser amado? Ou seja, ao omitir como a ti mesmo, eu passo a gerar um critério pessoal de como amar. A medida passa a ser o que eu quiser, porque quando eu omito como a mim mesmo, eu trago uma séria sanção à ordenança bíblica. Quando nós somos ordenados a amar o próximo como a nós mesmos, nós medimos aquilo que nós faríamos para nós mesmos. Como gostaríamos de ser amado, a atenção que gostaríamos de receber, o carinho e o respeito. Nós olhamos e falamos assim: regra mínima, puxa vida, como eu gostaria de ser tratado diante de uma situação dessa, como eu gostaria de ser honrado. É o mínimo. O mínimo que você deve começar a fazer é pensar naquilo que você gostaria de ter como benefício. E aí, a partir dessa régua mínima, porque a maior régua máxima é o quê? É Deus. Mas a régua mínima é você, olha como você está tratando aquela pessoa. Trataria a si mesmo assim? Logo, a omissão de como a ti mesmo já traz implicações severas para esse dito popular de amor. Logo, o que nós temos é que amar ao próximo do modo como ele deve ser amado implica em começar pensando em como você deveria receber esse amor, ou minimamente como você gostaria de ser amado. E a segunda parte? A segunda parte é: e odeie seu inimigo. Como eu disse para você, não há precedentes que unam essas duas afirmações. Mas eu li nos Salmos que Davi odeia os inimigos de Deus, mas não é o contexto que nós estamos falando. O contexto aqui é sobre amar o próximo. Você não tem unidade entre essas duas afirmações. Você vai encontrar o salmista falando assim: eu odeio os que te odeiam, mas não está na mesma ideia. Ele juntar essas duas ideias são questões diferentes. O que acontece aqui é que não somente eu escolho que régua de amor eu tenho ao omitir como a ti mesmo, como eu também digo que tem gente que eu não vou amar. O próximo eu amo, o inimigo eu odeio. Eu estou fazendo duas observações diretas aqui. A primeira é: eu amo do jeito que eu quiser e eu amo quem eu quiser. E esse é o dito popular dos tempos de Jesus. Eu amo do jeito que eu quiser e eu amo quem eu quiser. Diante dessa realidade, Jesus para e fala: eu, porém, vos digo. Ele vai bater de frente com esta afirmação sobre amor
E ele vai fazer isso de uma maneira tão radical que chega a ser assustadora. Jesus vai dizer assim no verso 44, ele vai dizer: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Novamente, nós vamos precisar entender duas coisas importantes aqui. A primeira é, quem é esse próximo? E a segunda é, que tipo de amor é esse de Jesus? Porque nós não podemos esquecer o que está acontecendo aqui. Jesus, ele vai nos apontar quem é esse próximo em outro importante texto bíblico. Uma vez, um homem se aproximou de Jesus, o intérprete da lei, e o questionou sobre quem seria o próximo. Você se lembra disso? E logo em seguida vem a grande parábola do bom samaritano. Eu acho que eu coloquei esse texto aqui. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? E ele lhe respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, ou seja, ele não amava do jeito que a Bíblia ordenava, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? O que Jesus faz? Ele conta a história do bom samaritano, em que dois judeus, que deveriam ser piedosos, passam por um homem que foi assaltado e espancado, está no canto da rua, e desdenham e falam, nem mexem com ele, nem ajudam ele. Essa é a história do bom samaritano. Então, o terceiro é um samaritano, que costumeiramente é rejeitado pelos judeus e não é alguém benquisto pelos judeus. E o que ele faz com esse homem? Ele o levanta, o acolhe, ele paga a hospedagem, ele paga as diárias posteriores, ele nem conhece esse homem, ele não tem contato. E ao que parece, o texto deixa uma margem de que esse homem que apanhou pode ser um israelita, sim. Apesar do texto não afirmar, existe uma característica ali de que aquele que devia ajudar não ajudou. E aí o que acontece? Aí Jesus volta a fazer uma pergunta. E ele começa mais uma vez dizendo: então Jesus lhe perguntou: qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Aqui já temos uma resposta. Quem é o próximo? Para os judeus, o próximo era um dos seus irmãos do povo. Jesus alarga essa fronteira e diz: o próximo é aquele que estiver precisando da sua ajuda. E se ele está diante de você, você vai ajudá-lo. O próximo é todo aquele que precisa de você e você vai estender a mão para ajudar. Este é o seu próximo, independente da sua etnia, da sua fé, da sua situação. Não importa, ele é o seu próximo. Independente se é um cristão ou não, independente se crê como você ou não, ele está diante de você, ele precisa de você e você vai na direção dele. Então o próximo aqui já alarga enormes estruturas em relação ao próximo do dito popular. Que o próximo do dito popular provavelmente era um irmão israelita. E o próximo de Jesus é todo aquele que precisa e está diante de você. Ao pensar sobre essa realidade, nós já temos um problema comum. Mas qual é o problema comum? Nossos olhos, em geral, estão sempre fincados naqueles que nós amamos. E com bastante dificuldade, nós estamos preocupados com os que encontramos pela rua. E aí a rua é uma metáfora para a vida. Nós andamos por esse mundo, trabalhamos, estudamos, conhecemos pessoas que precisam de nós, mas muitas vezes o nosso olhar impede de que percebamos essas pessoas como aqueles a quem Jesus quer alcançar por meio de nós. Essa realidade de o meu próximo é aquele que precisa de mim e que está diante de mim com a necessidade, é o primeiro grande passo de entender esse amor de Jesus por nós, gentios, não israelitas, enxertados no pacto, não pertencentes à aliança de Israel.
Jesus olhou para nós, que não somos judeus, e nos amou, e nos botou na sua cela e levou para a sua hospedagem. Nós que somos gentios, ou seja, nós que não somos israelitas, precisamos olhar para esse amar ao próximo e ter muita reverência, porque Jesus fez isso conosco. Ele não nos olhou segundo etnias, Ele nos amou. E essa realidade de ao próximo alcançou você e eu, e nós somos alvos desse amor a todos que Jesus propõe através dessa parábola. Mas o texto se intensifica, preste atenção, o texto se intensifica. Se por um lado você derruba a ideia de que eu posso escolher a quem amar, porque você se lembra que era assim o dito popular, amo o próximo, odeio o inimigo. Tem gente que eu não amo, tem gente que não é para amar, tem gente que é para odiar. Derrubou, acabou. Não tem gente que é para odiar, todo mundo é para amar. Eu já sei que eu não tenho restrições e nem me autorrestrinjo. Tenho que amar todos que eu encontro por aí, na medida que o Senhor me permitir fazê-lo. Agora eu tenho um outro desafio, porque o texto se intensifica. Que tipo de amor é esse? Qual é o tipo de amor que Jesus questiona do dito popular? Bom, ele diz assim no verso 44: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Jesus inverte a lógica do coração humano. Inverte. Se ele dissesse assim, presta atenção, ame os seus irmãos, ame os seus amigos, vamos dizer assim, ame os seus, mas ame os inimigos também. Isso parecia ser uma lógica aceitável. Eu amo os amigos e amo os inimigos. Amo os irmãos e amo os que me odeiam. Legal, não. E se ele dissesse assim, ame os seus inimigos, ame os seus amigos e não façam mal aos seus inimigos. Já estava bom também, não é? Ame os seus amigos, mas não faça mal aos seus inimigos. Está bonito para o mundo, está ótimo. Respeito e tolerância. Mas o que Jesus faz? Ele radicaliza. Mas o que ele está fazendo, pastor? Ele está dizendo onde o amor começa a ser percebido de fato. A experiência do amor. Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles que passam por sofrimentos muito grandes, sofrimentos físicos, têm uma experiência com o sofrimento físico. Você pode perguntar para ele como é que foi, e o ápice da dor, como é que você lidou com o ápice da dor. Pessoas que têm experiências drásticas podem te narrar, olha, você fica com muito medo, e aí então você começa a desfalecer, e aí então, sabe, uma experiência pode ser traduzida por meio de palavras através daquele que experimentou. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês só de fato vão entender o que é amor e experimentá-lo para que vejam se de fato estão amando até os que os amam, quando vocês amarem seus inimigos. Eu coloquei assim: para saber se você de fato entendeu o amor e se você ama de verdade, você precisa perceber se está amando os seus inimigos e orando por aqueles que querem sua destruição. Eu posso amar minha filha de verdade, mas como é que eu sei que eu realmente comecei a entender isso e tocar nisso? Quando eu estou fazendo isso pelos meus inimigos, por aqueles que me destroem, aqueles que me perseguem, aqueles que querem meu mal, quando eu consigo projetar isso na direção daqueles que me aborrecem, naqueles que me humilham, você está entendendo? Quando isso acontece e é amor, entendi então. Acontece que a maioria, ou muitos de nós, eu não quero ser generalista, não quero falar de 1, de 2, de 3, mas a maioria de nós não tem uma experiência de amar inimigos. Logo pode estar muito confuso sobre como ama os seus. A experiência de amar inimigos é um carimbo. Está amando. Entendeu o que é amar? É assim. E Jesus está projetando aqui a sua própria dor, e o seu próprio dor, o seu martírio.
Jesus encarna esse amor. Em Lucas capítulo 23, do 33 ao 39, olha o que diz as Escrituras, preste atenção. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, está falando de Jesus, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salva os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: esse é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Olha a experiência que ele tem para nos mostrar. Oração. O teólogo John Stott, certa vez refletindo sobre essa realidade, escreveu assim, preste atenção: uma manifestação de amor pelos inimigos seria a oração. Orar por um inimigo e amá-lo provaria um reforço mútuo. Quanto mais ama, mais ora. Quanto mais ora, mais ama. Jesus, na verdade, parece ter orado por seus torturadores enquanto o ferro perfurava suas mãos e pés. De fato, o tempo imperfeito, ele diz aqui do verbo em grego, sugere que continuou orando. Ou seja, não é que ele orou, ele estava orando sem parar enquanto o furavam. Esta é a condição de conjugação do verbo em grego, não diz apenas Pai, perdoa-lhes, mas John Stott vai dizer, e como você vai ver aqui, de que ele continuou essa súplica, porque o verbo e a sua conjugação estão em uma condição de repetição. Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. O ferro está entrando, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. E passa pelo outro lado, e passa ao outro lado, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, e lança-lhe na cruz, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. Imagine isso. Esse é Jesus. E isso é amor. E isso é amor. E continua aqui: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se a cruel tortura da crucificação não pôde silenciar a oração de nosso Senhor por seus inimigos, que dor, orgulho, preconceito ou indolência poderiam justificar o nosso silêncio? Nós estamos diante de uma dura consideração sobre amor. Quando sabemos que estamos amando e que entendemos o tal amor de Jesus, quando somos capazes de amar nossos inimigos. Eu e você precisamos disso e precisamos fazer isso, porque isso implica na condição de amor, que Deus de fato acredita ser o amor para todos nós. Até as pessoas que nós amamos também podem nos fustigar, envergonhar, humilhar e maltratar. E como vamos reagir a essas realidades? Eu estou aqui pensando com você de que, dentre outras coisas, Jesus vai nos dizer uma afirmação que fica escondida no texto, mas ela não está escondida para você não ver. É porque essa coisa do amar os inimigos acaba fazendo, é tão grande que abafa, né? Mas ele está dizendo uma outra coisa: você terá inimigos. Exato. Ele está afirmando também a existência de inimigos. Quando Jesus disse assim: se chamaram Beelzebul, o dono da casa, quanto mais difamarão os da própria casa. O que significa? Se Jesus foi criticado, quanto mais você. Portanto, se você é um seguidor de Jesus, você certamente terá inimigos. Paulo fala na segunda epístola a Timóteo 3,12, de que aqueles que quiserem viver piedosamente padecerão perseguições. Teremos, e se você não passa perseguições e não tem inimigos, e aí eu posso dizer aqui, usando
um termo do pastor John Piper, eu não sei se eu coloquei aqui sobre, eu acho que não, né, Alan? Imediatamente não, tem outro texto depois. Mas o John Piper, ele fala sobre isso, ele fala assim, ele fala que ele sempre pergunta a cristãos suas experiências com inimigos. Não coloquei não. O John Piper, ele citando esse texto, né, o pastor batista John Piper, ele fala assim, eu pergunto, você tem inimigos? Aí as pessoas se assustam. Não, eu sou de paz. Não, você não está entendendo. Você é cristão? Sou. Então você tem inimigos. Porque um dos aspectos evidentes é que você tem inimigos. São inimigos de Cristo. Como você proclama abertamente, você recebe perseguição o quê? Aberta. Ué, então é exato. O pastor John Piper diz que uma das coisas que cristãos mais recebem por sua fé é calúnias, difamações e outras coisas. A nossa perseguição é correspondente à nossa proclamação. O seu índice de perseguição à sua vida sobre o Evangelho é diametralmente ligado ao seu índice de proclamação. Quanto mais você proclama, quanto mais pública é a sua fé, quanto mais visível é a sua exposição, o que acontece? Perseguição. Quanto mais acuado, quanto mais fechadinho no seu canto, quanto mais mensagenzinha no status do WhatsApp, super proclamador do WhatsApp, quanto mais você se intimida, mais tranquila é a sua vida. Bota as caras para a tapa. Fala abertamente. Vai ao público. Pede um momento no trabalho e abre a boca para falar de Jesus. Não fique esperando. Pede um momento. Eu quero falar um negócio aqui. Sobre o reino de Jesus. Experimenta, eu te desafio, que você vai começar a entender esses textos. E vai começar a ver o desamor. E aí talvez vai começar a amar. Esta grande realidade do amor vai tornando as coisas mais claras sobre nós. Mas ele não começa no verso 43 a falar disso. Na verdade, os versos 38 até o verso 42 já trazem um prelúdio dessa realidade do amor do verso 43. O verso 38 diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas. Ao que lhe pedir, emprestado. Jesus já começa com afirmações aqui. Eu coloquei algumas afirmações sobre os versos bíblicos que você pode repousar os olhos. No verso 38 e verso 39, se a sua dignidade for ferida, não tente mantê-la, não tente buscá-la de volta. O texto em grego, a palavra ferir ali, é uma forte agressão na face, um grande bofetão, um tapa vigoroso no rosto. O verso 40, se aquilo que não pode ser levado, te seja tirado, mostre que você pode dar até mais do que levaram de você. Existe na lei de Moisés, Deuteronômio, você não podia tirar de uma pessoa a túnica. Era proibido. Você podia levar ela de escrava, mas não podia tirar a túnica. Representava segurança quanto ao meio externo e proteções do aspecto físico. O livro de Deuteronômio proíbe que alguém seja espoliado ou ela perca tudo em dívidas até a túnica. A túnica pode, ela fica com você. Você vai escravo com a túnica. Mas se pedir a túnica, dá também a capa. Dá tudo. Verso 41, se a sua liberdade for cessionada, ofereça ela gratuitamente, é o que diz aqui sobre carregar 1 milha, uma lei romana, que um soldado podia obrigar um judeu a carregar 1 milha com ele as bagagens de um soldado. Verso 42, tire suas posses, aqui está errado, tire as suas posses, doe, não se prenda a nada material. O verso bíblico aí é, dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Aqui tem como sentido, você está virando-se e não querendo nem ver quem está te pedindo, saindo o famoso, já vi que vão pedir, já vi que vão precisar de mim, sabe o que é isso, né? Vão precisar de algo meu e eu já estou me retirando para não
emprestar. Mas existe algo em comum nos 4 versos que nós lemos. Sabe o quê? Eles são versos onde você recebe determinada ação e deve responder com abnegação, responder com prejuízo pessoal, sem mágoa. Esses versos são, você recebe algo e tem de responder com isso. O que nós vemos do verso 43 até o verso 48 é não apenas que você responde a algo, mas que você é o personagem ativo do amor. Você não apenas tem uma oportunidade de responder com amor, você é alguém que vai atrás disso. Do verso 43 ao verso 48, você está em atitude de atividade, você está buscando fazer determinada coisa. E por isso, nós não podemos, de forma alguma, ignorar essas realidades. Ainda citando o pastor John Piper, ele fala algo muito importante sobre esse texto que acabamos de ler. Ele diz assim: você sabe por que Jesus disse aqueles comandos radicais? Vá além, deixe uma pessoa processar você, dê. Ele pretendia que essa fosse sua resposta padrão. Cada exemplo diz que Jesus é a nossa satisfação. Não precisamos de dinheiro, não precisamos de vingança, não precisamos de segurança. Nós temos Jesus. Posso mostrar o valor de Jesus ao mundo dando a quem pede, colocando-me em risco para servi-lo. Essa deve ser nossa resposta padrão. Deveríamos imprimir coisas assim e colocar na geladeira para ver o dia inteiro. Isso não é comum em nosso dia a dia. Nós respondemos com vingança, respondemos com vigor a um não vou fazer, não quero. Nós precisamos mudar em relação a isso. Eu gostaria de que você pudesse imaginar que este amor radical de Jesus é expresso por meio de realidades que se distinguem, como, por exemplo, o perdão. Perdoar é um gesto de amor. Imagine, por exemplo, que situação. Você contrata uma jovem para cuidar de seu bebê enquanto você trabalha. Então você descobre que ela molestava o seu bebê. Você a denuncia, está indo para a prisão, e nos depoimentos você acaba fazendo uma acariação, e sabe o que acontece? Ela se vira e pede perdão. E o que você vai fazer? E o que você vai fazer? Eu te perdoo. Ela segue com a justiça, mas ela está perdoada diante de Deus. Ela está perdoada com o perdão que nós devemos dar. Sabe esse papo de quem perdoa é Deus? Não é só isso, não. A Bíblia coloca as coisas tanto no vertical quanto no horizontal. Portanto, o perdão é um ato de amor. Ele libera a pessoa de algo que é uma dívida impagável. O pecado é uma dívida impagável. Ela vai ter que se lidar com Deus, mas você não pode se colocar no lugar de Deus, deve perdoar. Deus perdoa, mas Deus também retém o seu perdão para aqueles que permanecem rebeldes. Agora, faça uma distinção. Perdão é uma coisa, confiança é outra. Para que você possa entender, se essa mesma jovem não for processada pela justiça ao ponto de ser presa, essa jovem que eu criei aqui no meu cenário, e se ela ligar para você e falar assim: você me perdoa? Perdoei. Posso ter meu emprego de volta? Não. Perdão e confiança são coisas distintas. Podemos perdoar, mas a confiança é conquistada paulatinamente. Você deve conquistar a confiança. Logo, nós precisamos perdoar, mas precisamos também saber como fazer isso. E é claro, cuidado quando você também não quer dar uma segunda chance para a confiança de alguém, em casos onde isso é possível. Pode ser justiça própria sua. Não reatar o elo da confiança pode ser uma maneira como você se protege para não se machucar. Com que você tenta viver a sua vida confortável de sofrimentos. Eu não estou indo para casos extremos, mas para os casos médios e que são necessários de reatar a confiança. Por isso, o nosso Deus nos ordena a amar, e o perdão está dentro deste amor. O Senhor continua dizendo assim no verso 45, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Aqui nós estamos diante de um Deus que demonstra bondade para com todos.
nós encontramos aqui, dá uma olhada aí no demonstrarem, verso 45, para demonstrarem, a palavra grega gineste, significa tornarem-se o que já são. Olha que coisa interessante. Não é algo que muda totalmente, é algo que mas precisa se demonstrar ser. Nós, se estamos no Senhor e nascemos de novo, somos filhos de Deus. Nós não vamos virar filho de Deus se amarmos como Jesus nos manda. Não, nós somos. Mas a Bíblia não exige apenas que somos, mas que demonstremos o que somos. Falamos isso sobre sal e luz, você lembra? Somos, mas somos ordenados a demonstrar o que somos. É honra para Deus isso. Essa realidade é honra para Deus. E mais ainda, o texto bíblico vai dizer, verso 46, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Jesus vai questionar a base do amor e vai dizer o seguinte: se espera retribuição, não é amor. Se espera sorriso, elogio, agradecimento, reconhecimento, esquece. Não é sobre amor o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo o mesmo que todo mundo que não tem Deus também pode fazer. Te tratei bem, espero ser tratado bem. Te elogiei, espero elogio. Te dei presente, espero presente. Te dei presença, espero presença. Porque isso não é amor. Isso é o que o mundo chama de amor. É o que as músicas que você já deve ter ouvido falam de amor. Ah, o meu amor foi embora. Ah, o meu amor por ti, ele vai até não sei aonde. Mas você foi embora e agora eu não te quero mais. Uma loucura sobre um amor que não é o amor da Bíblia. Eu sou radicalmente contra cantar amor sem cantar amor bíblico. E um dos aspectos é que nós somos tolerantes com essas coisas, porque nós de fato ainda nos alimentamos com elas. Você e eu nos alimentamos e toleramos cantar e assumir posturas benevolentes com amor pagão, porque nós tentamos fazer aquele vislumbre gracioso de, mas tem essa parte aqui do canto da esquerda, que parece até parece com a Bíblia, né? E aí você vai fazer o mesmo que o dito popular, pega um pedacinho do que é o amor bíblico e mistura com tudo que você canta e acredita, e aí você vai vivendo aquilo, e esperando aquilo. Nós vivemos e cantamos o verdadeiro amor. Dois autores bíblicos ou comentaristas bíblicos falam sobre essa realidade muito interessante sobre isso, né? O Carson vai dizer sobre isso o seguinte: o ponto de passagem não é anunciar os meios para se tornar filho, mas a necessidade de buscar um determinado tipo de filiação modelada segundo o caráter do Pai. Eu ainda expando com mais duas afirmações importantes. Preste atenção no que você vai ler. Está acabando o sermão. Preste atenção. Deus está questionando o seu e o meu amor. Se você está desatento, está acabando já, né? Já falou o que tinha para falar. Isso não é postura de quem ouve sermão. A postura de quem ouve um sermão é: Deus está falando, e ainda está falando, e eu ainda estou ouvindo, e eu quero ouvir. Cuidado com a distração, cuidado para olhar para o lado, sorrisinho, brincadeira, cuidado, Deus está falando, cuidado. Quando estamos comprometidos com o amor de Deus, verdadeiro amor, podemos considerar coisas assim: o amor, o homem, ao amar seus amigos, pode em determinado sentido estar amando só a si mesmo, um tipo de egoísmo expandido. Stott vai dizer assim: a vida da antiga e caída humanidade baseia-se em justiça bruta, em vingar injúrias e em retomar favores. A vida da nova, redimida humanidade baseia-se no amor divino, em recusar se vingar e apenas em devolver mal com bem. Essas grandes realidades e profundas realidades devem levar a convicções renovadas sobre o amor essa noite. Eu não sei quanto a você, mas quando eu ouço coisas assim, eu me sinto confrontado com coisas que eu pensei hoje, ontem. Não sei se você está fazendo isso agora. Meu Deus do céu, eu pensei algo completamente diferente. Eu queria fazer algo completamente diferente ontem, agora há pouco.
E é um confronto dentro de nós, um grande confronto. E o Senhor está lutando as nossas lutas dentro do nosso coração agora. O Espírito Santo está nos dando força para que a gente possa não somente dizer que bela frase, mas dizer: tem misericórdia de mim, que eu viva isso hoje, que o meu coração responda a isso com amém. E por fim diz assim o verso de número 48: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. A palavra perfeito em grego é teleios, que aqui tem a seguinte perspectiva. Ela em alguns momentos lembra maturidade, equilíbrio em outros textos do Novo Testamento, mas a palavra perfeita aqui, que indica teleios, ela tem a ver algo como uma força estável, mas dinâmica. Mas por quê? Porque o verso 48 é um fechamento de todos os eu porém vos digo. Todos esses casos de Jesus, se você virar a página aí um pouquinho, você vai encontrar o verso 21, você vai encontrar o verso 27, você vai encontrar o verso 31, o verso 33, o verso 38 e o verso 43, encabeçando uma série de disposições que vão falar de divórcio, vão falar de ser alguém não irado e por que não ser irado, vão falar de um monte de coisa, e no final Jesus vai falar de amor, porque o amor jamais acaba, ele vai permanecer. Essas questões casuísticas, esses casos vão desaparecer, divórcio vai desaparecer, tudo isso vai desaparecer, mas o amor vai permanecer. E Jesus termina com ele, desfecha com ele e diz: o Pai ama assim, nesses poréns que eu disse para vocês. É isso que Jesus coloca. Todos esses poréns de Jesus estão revelando o Pai. E nós estamos aqui esta noite para cumprir o verso 48, ter a mesma disposição de buscar uma atitude graciosa em responder a isso. Alguns autores bíblicos dizem que, alguns comentaristas bíblicos dizem que esta palavra aqui, ela tem como sentido buscar esse equilíbrio divino entre perceber que Deus nos ordena uma lei, mas de que por trás dela existe um espírito da lei de Jesus, e que o espírito da lei é misericórdia. O espírito da lei não é justiça a todo custo, mas é sacrifício e amor. É misericórdia quero, quando Jesus diz isso falando de Oséias, misericórdia quero. E eu deixo para você aqui 4 motivações e aplicações sobre amar os inimigos. Eu gostaria que você pudesse ir anotando no seu coração. A primeira dessas, e eu escrevi, deixei tudo escrito aí, depois posso mandar. Dê uma olhada ali, Romanos 5:10. Diz assim, a primeira: se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, quanto mais seremos salvos por sua vida? Deus salvou você enquanto você era seu inimigo. Você não fez amizade com Ele antes que Ele se mudasse para você e o salvasse. Portanto, a raiz de como amar nossos inimigos é experimentar ser amado como um inimigo de Deus. Todos nós já fomos inimigos de Deus. E Ele nos amou. Logo, não tem como negar amar os inimigos. É negar o próprio cristianismo. Em segundo lugar, Mateus 5:44, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e sereis filhos do Pai, quem ama assim. Em outras palavras, outra motivação é que nos mostramos filhos de Deus, provamos que temos o mesmo DNA do Pai. Quando nós estamos amando os nossos inimigos, refletimos que somos do Pai. Nós estamos dando às pessoas o indicativo de como são os filhos de Deus. Um outro ponto importante, em terceiro lugar, uma das razões pelas quais é difícil amar nossos inimigos é porque parece que estamos deixando escapar impunes de um assassinato, ou seja, alguém cometeu um crime. Ninguém sai impune de um assassinato ou qualquer outra coisa. A vingança é minha, diz o Senhor, eu retribuirei, diz o Senhor. Se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Entregue a vingança a Deus. Não pense que a justiça não será feita. Será feito. Todos os pecados serão punidos.
Se já não foram punidos em Cristo Jesus, aqueles que não tiverem Cristo Jesus serão punidos eternamente por suas obras más. Por último, bem-aventurados sois vós, quando mentindo vos perseguem, injuriam e dizem todo mal contra vós por minha causa. Regozije-se naquele dia e regozije-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Há uma recompensa no céu, espetacularmente além de qualquer coisa que você perca nesta vida por amar seus inimigos. Nós devemos mostrar a este mundo que estamos livres da vingança, livres do amor ao dinheiro, livres da necessidade por segurança, porque nós temos Jesus, e então nós temos tudo. Logo esta noite, antes de nos prepararmos para a nossa última oração deste domingo como igreja, você ama como Deus ordena? Esta é a pergunta. Pastor, não. Você tem buscado amar às vezes. Então, nesta noite, oriente todas as suas forças, pensamentos, intenções, planejamentos para amar como Deus ordena. E que em nome de Jesus isso aconteça na sua vida, para que de fato você possa saber se até as pessoas que estão perto de você e que você diz que ama, amigos, parentes, filhos, esposos, maridos, será que você ama mesmo? Ou ainda espera a recompensa deles? Ore comigo, por favor. Pai amado e bendito, nós estamos aqui nesta noite, certamente impactados com o amor de Deus em Cristo por nós. Quando inimigos, fomos reconciliados. Quando estávamos contra Deus, fomos chamados para Deus. Quando estávamos alheios a toda a bondade de Deus, fomos superhabitados pela bondade de Deus. Nesta noite, cada um de nós deve olhar, Pai, e ver verdadeiramente se estamos amando ou estamos apenas cantando os ditos populares. Ó Senhor, somos tão tolos. Nós admiramos como as paixões desse mundo, de pessoas com pessoas, achamos bonitinho coisas que parecem-se com amor, quando na verdade são expressões, Pai, de gosto por gosto, recompensa por recompensa. O verdadeiro amor, Pai, é o Senhor enviando o seu Filho. Que nós possamos reconhecer amor esta noite e ver se de fato estamos nele. E se nós ainda buscamos recompensa de nossos relacionamentos com as pessoas desse mundo, Pai, que venhamos a, dessa vez, nos frustrar pela última vez, com nós mesmos, por essa busca errada. Pai, perdoa-nos. Muitos de nós, talvez muitos mesmos, não sabiam como amar. Estavam cantando o amor do mundo. Nesta noite nós te pedimos, renova o nosso verdadeiro e único amor, Jesus. E nos mostra como podemos apontar esse amor na direção do mundo, em sacrifício, em luta e em entrega, como Jesus, Pai. Pai, se há maridos e esposas aqui que precisam, Pai, do teu amor, que seja derramado. Filhos com pais, pais com filhos, irmãos com irmãs, amigos, Pai, que o seu amor seja derramado em nossos corações, que o amor de Cristo por nós fique muito mais claro, para que venhamos a responder à tua graça de modo apropriado, Pai. Nós te agradecemos por estar cultuando aqui esta noite. Nós te louvamos, te engrandecemos, e isso fazemos no nome daquele que tanto nos ama e tanto nos amou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Essa sua oração silenciosa, Deus abençoe a todos.